Bom dia a todos. É a reunião da disciplina Nefrologia da Escola Paulista de Medicina e do Hospital do Rim da Fundação Oswaldo Ramos. Hoje, o tópico dentro desse módulo de doenças infecciosas são as infecções oportunistas no transplante renal. Quem vai fazer a apresentação é o professor Renato Foresto, que é professor assistente da disciplina Nefrologia aqui da Escola Paulista de Medicina e coordena o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Inovação do Hospital do Rim. Como eu falei, ele é graduado e tem toda a formação acadêmica dele, com residência, mestrado e doutorado aqui na Escola Paulista de Medicina. E antes da apresentação do Renato, o Eduardo Tibali, que é preceptor aqui da enfermaria do Hospital do Rim, também graduado aqui na escola, com residência em clínica médica e nefrologia aqui pela Escola Paulista de Medicina, vai fazer a apresentação de um caso clínico para contextualizar o tópico. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu vou trazer aqui o caso que vai introduzir a aula, que faz bastante link com o setor que eu trabalho. Aqui trata-se de um homem de 28 anos, ele é renal crônico de causa indeterminada, e tem o seu transplante aí há 3 anos com uma boa função renal, creatinina basal de 1,4 mg por decilitro. Em um evento de segmento no ambulatório, na investigação de uma disfunção no enxerto, fez uma biópsia e teve um achado de uma glomerulite esclerosante segmentar, interpretada como uma vasculite. Nessa situação, foi receber imunossupressão com solumedrol e rituximab. Na sua evolução, depois de algum tempo, passou a apresentar tosse produtiva, febre e um cansaço bastante importante e procurou o hospital. Na admissão, tinha uma ausculta pulmonar não muito rica, né, com redução do murmúrio vesicular e de saturação que chamava bastante atenção. No laboratório complementar, nós víamos aí um aumento importante da creatinina, aumento das provas inflamatórias, né, PCR, e um discreto aumento do DHL. O diagnóstico foi complementado com uma tomografia de tórax, que nós vamos passar aí agora. Então, tá bem. A imagem aí da tomografia mostra um infiltrado que é bilateral, predomina em lobos inferiores, mas ele é difuso, que chamava bastante atenção. Muito bem, o vídeo mostra aí nesse infiltrado acometendo todos os lobos pulmonares, predomínio posterior e inferior, mas no contexto do paciente, de uma mudança de imunossupressão recente, e também sabendo de história clínica que ele não utilizava o Bactrim, então 2 hipóteses diagnósticas principais foram feitas. Primeiro, a pneumonia adquirida na comunidade, que é muito prevalente, então tem que ser tratada. Segundo, uma pneumocistose pulmonar. Então, no esquema terapêutico do paciente, já foi incluído o Bactrim em dose terapêutica. Mais um, próximo slide. Então, o paciente com esse novo regime, né, agora com o regime já direcionado, teve uma boa evolução. Inicialmente, ele precisou até de uma intubação orotraqueal, e para a propedêutica complementar, teve que ser submetido a uma broncoscopia, e na broncoscopia, em suas pesquisas, veio o PCR positivo para pneumociste girovese. E aí o tratamento foi completado com base nas hipóteses e o paciente teve uma boa evolução. Conseguiu sair da UTI e após aproximadamente 20 dias de internação teve alta hospitalar. Obrigado, Eduardo. Acho que esse caso exemplifica bem o que a gente vai discutir hoje, né? Então, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar participando da reunião clínica hoje. Eu vou falar sobre as infecções oportunistas no transplante renal. E essa é a nossa agenda de hoje. Nós vamos começar revendo os conceitos e a origem das infecções oportunistas no transplante. Quais são os patógenos mais comuns nessas infecções? A cronologia que essas infecções seguem após o transplante. Existe um racional clínico também atrás disso. O efeito da imunossupressão no risco da infecção oportunista. E eu vou dar alguns exemplos, nós temos diversas infecções oportunistas, mas eu vou focar em 3 principais que estão ali no dia a dia do nefrologista. Então, para começar, eu queria falar sobre a importância do tema. Então, a infecção ela é a principal causa tanto de óbito quanto dos desfechos precoces do transplante. Esses dados aqui são do mestrado da doutora Melissa, que traz os pacientes rehospitalizados nos primeiros 30 dias após o transplante. Então,
cerca de 1/4 dos pacientes transplantados internam por algum tipo de complicação, e aqui a gente pode ver que a infecção ela é líder absoluta dessas causas. Então, 2 a cada 3 pacientes que internam, né, por qualquer motivo, tem algum tipo de infecção. E dentre as causas dessas infecções, em primeiro lugar, nós temos o citomegalovírus, seguido por infecção urinária, em quase 30% dos casos, pneumonia e herpes zoster. E aqui, puxando, né, para o tema da aula de hoje, a gente pode ver que 2 dessas causas aqui estão relacionadas a agentes oportunistas, tanto o CMV quanto o herpes zoster, de uma maneira precoce após o transplante. Então, não só a rehospitalização, mas também a causa de óbito. No Brasil, a infecção é a principal causa de óbito. Então, nesse estudo foi realizado no Hospital do Rim, com mais de 10.000 transplantes realizados desde a sua fundação até 2013. A gente tem que aí 1/3 das causas de óbito são causadas por infecção, seguido por causa cardiovascular, neoplasia e outras causas. Se nós formos fazer um paralelo com os dados americanos, do Registro Americano de Transplante, a infecção ela é a segunda causa, ela perde para cardiovascular, com 28%, infecção aí menos da metade das causas que nós temos aqui no Brasil. Alguns países europeus, a maioria deles seguem a mesma lógica desses dados americanos, com exceção dos dados australianos, que colocam aí a neoplasia como principal causa de óbito, seguido por cardiovascular. Infecção é a terceira causa de óbito desses pacientes. E aqui é interessante que, dentre aqueles que falecem por infecção, 40% desses óbitos ocorrem de uma maneira, digamos, até mais precoce no transplante, dentro dos primeiros 12 meses. O foco pulmonar é o principal sítio de infecção. Nesse trabalho que analisou pacientes transplantados, internados na UTI por conta de sepse, né? 60% dessas infecções foi de sítio pulmonar, seguido do trato urinário, em terceiro lugar no foco abdominal. E desses pacientes com sepse, nós já sabemos, a letalidade ela é alta, chega a 40% dos pacientes. Mas o que torna uma infecção oportunista? A infecção é infecção. Os agentes eles podem acontecer na população geral também. Mas tem algumas características que a gente precisa levar em consideração, né? Geralmente, esses patógenos eles têm uma baixa virulência, ou seja, uma baixa capacidade de causar doença no indivíduo que não toma imunossupressão. Esses agentes, essa infecção, ela geralmente é clinicamente relevante, até mesmo grave, no contexto do transplante. E isso reflete a perda da capacidade de controlar esses micro-organismos. Muitas vezes eles são latentes, são micro-organismos que foram adquiridos anos antes ou na infância. Eles podem ser adquiridos no hospital ou no ambiente que o paciente vive, na comunidade. E geralmente esses agentes são de baixa virulência fora do transplante, mas dentro do transplante esse contexto muda. E, como eu vou citar agora, a partir de agora, a associação com a intensidade da imunossupressão. Isso tanto relacionado ao tempo do transplante, que é mais intenso no início, a dose e o tipo dos imunossupressores utilizados, ou então em algum momento que há uma intensificação da imunossupressão, como, por exemplo, um tratamento de rejeição ou um tratamento de uma vasculite, como mostrou o Dr. Eduardo no caso clínico. E quais os fatores que aumentam o risco desse tipo de infecção oportunista? Então, se nós separarmos por os sítios, a gente vai falar sobre o doador, o mismatch sorológico para alguns vírus, ele é um dos principais fatores, por exemplo, para a CMV, para o Epstein-Barr, no contexto em que o doador ele tem uma sorologia positiva, ele pode carregar o vírus, e o receptor ele nunca teve contato com esse tipo de infecção. No caso do receptor, a presença desses agentes latentes, também aqui entra o citomegalovírus, o Epstein-Barr, o poliomavírus também, BK, tuberculose. Tuberculose ela pode ser uma infecção oportunista num paciente que já teve contato, ou ela pode ser uma infecção não oportunista, uma prima infecção, isso muito tempo após o transplante. E a mesma coisa, a reativação de herpes zoster nesses pacientes.
Outro fator é a ausência de esquemas de prevenção. Quando nós temos profilaxia, por exemplo, para CMV é uma estratégia, ou como nós utilizamos aqui no Hospital do Rim, o tratamento preemptivo, que é você vigiar a viremia, a DNA-emia desses pacientes, ou então, por alguns agentes, pneumocistose, toxoplasmose, endocardiose, nós utilizamos o Bactrim de maneira universal e contínua para fazer esse tipo de prevenção. E como eu já citei também no receptor, a intensidade da imunossupressão. E por último, a exposição epidemiológica. Então, se o paciente, principalmente no início do transplante, ou algum momento que ele sofre uma hospitalização, ele pode sofrer uma transmissão dentro do hospital, é raro, mas pode acontecer, e aqui, mais comumente, na comunidade. E aí, está relacionado ao estilo de vida do paciente, por água contaminada, o alimento que ele ingeriu, as condições de moradia desse paciente também interferem na incidência desse tipo de infecção. Então, aqui eu trouxe esse painel para a gente olhar os principais patógenos, tem muito mais além desses, né? Eu não vou comentar sobre todos, mas se a gente for dividir de maneira didática, nós temos os principais vírus, o citomegalovírus, o poliomavírus, o Epstein-Barr e o vírus da herpes zoster. Dos fungos, pneumocystis girovese, da pneumocistose, aspergillus, criptococcus, tuberculose e outras micobactérias também são uma das principais causas de doenças oportunistas, a nocardia e a listéria, acometimento pulmonar, cutâneo e neurológico. E nós não podemos esquecer que também temos os parasitas. O Strongyloides é o principal deles, mas também Toxoplasma ele é comum na nossa população. E também a gente tem, especialmente no Brasil, muitos pacientes que ainda trataram chagas, e essa é uma condição que pode reativar depois do transplante. Então, eu comentei antes de iniciar a apresentação sobre a cronologia. Então, essa é uma divisão didática, mas ela também é assistencial para o médico que está na linha de frente pensar nas causas, de acordo com a fase do transplante. Então, se a gente pegar a primeira fase, mais precoce, os agentes mais frequentes aqui eles estão relacionados à própria internação do paciente, ou então a ferida operatória que está infectada. Esse paciente ainda ele pode estar com algum dispositivo, por exemplo, uma sonda vesical de demora. E também a gente não pode esquecer dos patógenos do doador, que entram como um diagnóstico diferencial de infecção, mas não é uma infecção oportunista. As infecções oportunistas, elas estão concentradas nessa segunda fase. Então, nos primeiros 6 meses do transplante. Então, esse aqui pode confundir, aqui não é o pico da imunossupressão, mas é o pico do efeito da imunossupressão. A imunossupressão é mais intensa no início, depois de um mês a gente já ajustou as doses da prednisona, do tacrolimo, já passou a fase inicial da linfopenia, da timoglobulina que a gente deu na indução lá no início, mas o efeito nos vírus começa aqui, a reativação viral. Então, aqui é o momento de começar a vigilância para o CMV, poliomavírus, o Epstein-Barr e pode ter a reativação do herpes zoster nesses primeiros 6 meses também. Pneumocistose e nocardia também, num contexto em que não há profilaxia, esse é um momento crítico para a reativação. E depois dos 6 meses, e aqui eu colocaria principalmente a partir dos primeiros 12 meses do transplante, aí passa a ser mais comum os agentes comunitários, então as infecções não oportunistas. Então, o paciente que adquire influenza, agora no inverno, tem uma pneumonia, tem uma prima infecção de tuberculose ou infecções fúngicas, isso num contexto mais tardio do transplante. Então, para iniciar a discussão sobre imunossupressão, esse é o nosso padrão de tratamento. Então, temos a terapia de indução, nós temos 2 drogas, a timoglobulina é nosso padrão de tratamento aqui no Hospital do Rim, mas o basiliximab também é uma opção viável, e o padrão ouro com prednisona, tacrolimo e micofenolato. E essas aqui são outras drogas que estão aí no nosso arsenal terapêutico. Então, só para a gente ter esse contexto na cabeça antes da gente começar. Então, comparando na terapia de indução
a timoglobulina com basiliximab, então nesse estudo aqui comparou uma dose até que baixa da timoglobulina, de 2 miligramas por quilo. Então, no segmento do primeiro ano do transplante, a gente pode ver que a contagem dos linfócitos dos pacientes que receberam a dose baixa de timoglobulina foi bem mais baixa. A gente pode ver nessa linha azul, comparada com o Simulete, que é o basiliximab, que desde o início do transplante existe uma queda, mas ela é alta e elas, pelo menos no primeiro ano, elas não se cruzam. Então, isso leva a uma linfopenia mais tensa e prolongada e uma associação com infecção oportunista. Quando a gente ainda vai comparar dos desfechos infecciosos, tanto CMV quanto poliomavírus, a gente comparando basiliximab e timoglobulina numa dose moderada, de 4,5 miligramas por quilo, nós temos aí pelo menos 2 a 3 vezes uma incidência maior nos pacientes que receberam a timoglobulina, também corroborando o efeito da droga, não só da dose. E por último, por que a gente usa a timoglobulina? Ela não é só associada à infecção, ela tem uma vantagem clara em redução de rejeição. Então, esse é um estudo pivotal realizado aqui no Hospital do Rim, comparando basiliximab e timoglobulina e manutenção com prednisona, tacrolimus e micofenolato ou everolina. Então, a gente pode ver que nos 2 esquemas que utilizaram basiliximab, a gente tem uma taxa de rejeição acima de 15%, mas nos pacientes que utilizaram timoglobulina, essa taxa é abaixo de 10%. Isso justifica a nossa utilização também da droga. Agora, falando de dose, então, nosso padrão de tratamento aqui no hospital é a dose única de 3 miligramas por quilo. Então, esse gráfico aqui, ele mostra a contagem dos linfócitos T, mas comparando diferentes doses. Então, a primeira caixinha aqui, nós temos os pacientes que não receberam indução por timoglobulina, e aí aqui nós temos com timoglobulina 1,5 miligrama, 3 e 6. A gente pode ver que tanto na primeira semana, quanto até o final do primeiro mês, as taxas de contagem ali de linfócitos, elas são semelhantes. Isso quer dizer que, em termos de eficácia, né, utilizar um depletor de linfócitos, nós tivemos êxito para evitar a rejeição, principalmente a rejeição precoce no transplante. Mas aqui a gente pode ver no final de um ano que o efeito da timoglobulina na dose mais alta, de 6 miligramas, ela ainda é persistente. Porém, nos pacientes que utilizaram 3 miligramas por quilo, a contagem dos linfócitos T ela é comparável até mesmo aos pacientes que não utilizaram a indução. Isso faz com que a gente pense que aqui aqui nós temos um ganho de eficácia, mas em longo prazo nós temos um ganho também em segurança, de não persistir com a linfopenia e o risco aumentado de infecção nesses pacientes. Ainda comparando doses, timoglobulina de 6 miligramas e 3 no segmento de um ano, a gente vê que aqui em azul, né, os pacientes que utilizaram dose reduzida, nós temos a persistência do benefício da eficácia em prevenir rejeição, mas temos também uma redução nos eventos. Aqui o evento medido foi CMV. Essa aqui são os resultados da tese de doutorado da Mayara. Quando nós comparamos agora as terapias de manutenção, primeiro o micofenolato com azatioprina, esse aqui é o estudo da Marina Cristelli, do seu mestrado, comparou 900 pacientes com follow-up de 5 anos. Então, os pacientes que utilizaram micofenolato em comparação à azatioprina tiveram um número aqui de pacientes, né, número de pacientes ano, total de infecções maior em relação à azatioprina. E isso vale tanto para a infecção bacteriana quanto para a infecção viral. Infecções fúngicas foi semelhante entre os 2 grupos. E especialmente nas infecções de interesse nosso de hoje, CMV, ela teve uma infecção, uma incidência maior, e poliomavírus, uma infecção mais de 3 vezes superior no grupo que utilizou micofenolato. Então, não só a indução, mas as drogas de manutenção estão associadas ao tipo de infecção que esse paciente vai ter depois do transplante. Quando nós vamos analisar os pacientes que utilizam os inibidores da mTOR, esse é o estudo que eu já
apresentei há uns slides atrás. Então, os pacientes que utilizaram everolimo em comparação ao micofenolato tiveram uma incidência de CMV, né, 3 a quase 10 vezes menor nesses dois grupos. E isso é consagrado em vários estudos. Hoje é uma das estratégias para prevenir o citomegalovírus depois do transplante. Eu vou comentar mais para frente melhor. E por último, das drogas de manutenção, temos o belatacept. Belatacept é uma droga mais recente, do início dos anos 2000, que foi estudada e aprovada. Nesse estudo aqui, o benefit, em comparação com a ciclosporina, nós tivemos um aumento de risco nos pacientes com linfoma após o transplante e um aumento substancial de 9 vezes. Tanto que o belatacept ele é contraindicado dos pacientes que têm o vírus Epstein-Barr negativo. E também, no contexto brasileiro, como nós comentamos aqui antes do início da aula, tuberculose teve uma incidência bem mais alta nos pacientes que utilizaram belatacept. Em relação à incidência de infecção por CMV e poliomavírus, não houve diferença, foi semelhante nos dois grupos estudados. Bom, então esse é um panorama geral das causas e dos agentes. Agora eu vou exemplificar, né, até em relação ao tempo, eu vou falar das 3 principais, né, infecções oportunistas que estão no dia a dia do nefrologista. Para começar com a infecção por citomegalovírus. Então, geralmente o contágio, ele é frequente, mas ele ocorre na infância, através de material infectado, por exemplo, fezes ou água contaminada. A prima infecção, geralmente, ela é assintomática ou oligossintomática. O paciente nunca vai saber contar que teve esse tipo de infecção na vida. E ela é autolimitada também nos indivíduos não imunossuprimidos. Uma característica do citomegalovírus é sua latência. Ele fica dentro de algumas células do sistema imune, por exemplo, células dendríticas, monócitos, megacariócitos, e isso persiste ao longo da vida. E essa persistência, essa latência, ela pode resultar em reativação em casos de imunossupressão mais intensa e prolongada, como é no caso do transplante. A soroprevalência, né, independente do estudo, ela é alta no contexto brasileiro, né? Nós temos aqui uma incidência geral nos pacientes adultos acima de 90%, mesmo na população pediátrica temos ali uma incidência elevada, acima de 80%. Isso é uma notícia boa para os pacientes transplantados, porque essa sorologia, esse contato prévio, ele traz uma proteção. A sorologia não é a principal forma de você medir proteção desses pacientes. A imunidade celular, ela exerce um papel ainda mais importante na prevenção. Mas como rotina, é utilizado o CMV IgG para monitorar risco desses pacientes. E aqui no Hospital do Rim, nós temos um protocolo de manejo de prevenção, né, que nós utilizamos o tratamento preemptivo, tanto os pacientes com risco intermediário e alto risco. Como que a gente interpreta o risco? Primeiro, entre a diferença, ou mismatch sorológico entre o doador e o receptor. Então, o receptor, quando ele é IgG negativo, automaticamente ele já é classificado como de alto risco. O risco intermediário, nós temos aquele paciente que aqui com o doador positivo. O risco intermediário é quando o receptor ele tem um IgG positivo na vigência de uso de timoglobulina e nos pacientes que utilizam micofenolato. A vigilância nós utilizamos atualmente com o PCR, que é utilizado a partir da 3ª semana de maneira semanal e após um período quinzenal, até o final do 3º mês do transplante. E naqueles pacientes que adquirem sintomas relacionados ao vírus ou têm um nível, né, pré-determinado de carga viral, se eles ultrapassam, nós fazemos o início do tratamento antiviral com ganciclovir, uma droga, né, aprovada para o manejo dessa doença, e ela é ajustada tanto para o peso quanto para a função renal. Após o primeiro episódio de tratamento, o paciente volta para a vigilância semanal e depois quinzenal por mais 3 meses. Esse é o esquema que nós fazemos, o esquema preemptivo.
E qual que é a importância do CMV? Ele é a principal infecção após o transplante renal. Eu trouxe esse gráfico aqui da tese de mestrado da Mônica Nakamura, mas é mais para ilustrar dois aspectos, né? Aqui ela estudou a antigenemia versus PCR, mas não é isso que eu vou comentar. Primeiro é a incidência. Nós temos uma incidência elevada, entre 40% a 50% dos pacientes transplantados reativam o CMV depois do transplante. Outra coisa que eu queria salientar para vocês é a precocidade dessa reativação. Então, a partir daqui da terceira semana que a gente começa a vigilância, rapidamente aumenta a taxa de reativação e infecção. Esses pacientes aqui todos é o que foram tratados. Vocês podem ver que depois do terceiro mês, essa curva ela já estabiliza. E praticamente nenhum paciente tem infecção depois do sexto mês do transplante. Além do tratamento preemptivo, nós também temos uma outra estratégia de prevenção, que é a profilaxia universal. É utilizada uma droga para prevenir a infecção ou a doença, é o valganciclovir, dado de 100 a 200 dias. Aqui tem algumas características, por exemplo, o custo associado ao antiviral, que ainda é elevado para o nosso contexto, a miotoxicidade, os pacientes têm bastante leucopenia com o uso prolongado dessa droga, e durante a profilaxia ela é eficaz para evitar a reativação do vírus. Mas uma vez que você finaliza esse período, 20% dos pacientes eles podem ter um CMV de uma maneira mais tardia pós-profilaxia. E também, pelo uso prolongado da droga, você tem um maior risco de resistência por exposição ao antiviral. E o tratamento preemptivo, eu comentei mais brevemente, mas o PCR, além de 90 dias, aqui demanda de uma logística mais complexa. E o paciente, ele toma a droga e vem nas consultas. Aqui precisa de uma logística complexa associada tanto à coleta do PCR, quanto uma estratégia que esse resultado saia em tempo hábil para você agir. Aqui nós temos resultados de 24 a 48 horas, mas isso é feito em larga escala. Isso é essencial para o sucesso do tratamento preemptivo. Aqui a vantagem do preemptivo em relação à profilaxia, obviamente, é a menor exposição ao antiviral, porém, 40% a 50% dos pacientes desenvolve infecção. E essa viremia ela tem alguns efeitos indiretos, até mesmo com o aumento de rejeição desses pacientes. Quando nós estamos falando de prevenção, o que nós queremos prevenir? Não é necessariamente a viremia, mas a doença. Que o paciente, além da viremia, ele tenha sintomas e desfechos associados ao vírus. E em relação a isso, esse estudo trouxe uma resposta satisfatória. Então, vocês podem ver essa curva de sobrevida aqui, na verdade, ela está dizendo para a gente os pacientes livres de doença. E tanto com o valganciclovir quanto o tratamento preemptivo, né, os pacientes eles têm uma incidência de doença ao longo do tempo semelhantes. Então, as estratégias do ponto de vista de eficácia, elas são semelhantes. O que difere são essas características, tomar medicação, a logística e o que precisa ser feito dos retornos dos pacientes para checar esse resultado e iniciar o tratamento se necessário. Uma contribuição no nosso grupo também foi em relação ao ajuste no ponto de corte da viremia para finalizar o tratamento. Então, eu comentei no nosso protocolo a taxa ou a viremia para a gente iniciar, que é acima de 5.000 os pacientes com sorologia positiva ou qualquer viremia positiva, aqueles pacientes sem sorologia positiva pré-transplante. Só que, recentemente, nós utilizamos um PCR de CMV, já tem alguns anos, ultrassensível. Então, a gente, na verdade, não sabe agora se o vírus, a partícula que é medida através do PCR, é um vírus ativo, capaz de causar uma doença, ou é só partícula. Eu estou medindo pedacinhos do vírus inativo. Então,
Então, nós decidimos mudar o nosso protocolo, né? Em vez de cessar o tratamento quando a viremia está negativa, nós mudamos, subimos um pouquinho o sarrafo para 200 unidades por ml. Esse aqui é o estudo que foi mestrado do Dr. Arthur Mierick, então, um estudo em 1.000 pacientes que comparou essas duas eras. Ele encontrou quais os resultados principais. A taxa de infecção, ela continuou alta, ela não aumentou, entre 40% a 50% nas duas eras, mas os dois grandes benefícios. Então, o tempo de tratamento reduziu. Aqui nós temos uma média mediana de 4 dias a menos, mas na prática, esses pacientes que atingem uma viremia menor que 200, eles tratam pelo menos uma semana a menos. Ele é interrompido uma semana antes do que seria se não tivesse essa nova estratégia. E uma preocupação nossa seria o aumento de recidiva. Se eu cesso o tratamento com uma viremia mais elevada, eu posso propiciar, né, que esse vírus ganhe força e tenha uma recidiva. Mas, como eu comentei, esse teste ele é ultra sensível. Então, provavelmente, nós não tivemos aumento de recidiva. Provavelmente, nós estamos medindo partículas inativas do vírus e não vírus ativo em si. Uma outra contribuição do nosso grupo também, eu citei o estudo, né, pivotal com o uso dos inibidores da mTOR, com redução substancial da incidência de CMV. E esse estudo foi replicado diversas vezes, né? Então, a utilização do inibidor da mTOR, tanto o sirolimo quanto o everolimo, ele é hoje incorporado como uma das estratégias para você evitar a reativação viral. Isso que eu coloquei aqui, de novo é desde o início do transplante. Mas também isso é utilizado de maneira mais tardia, como conversão. Esse aqui é o gráfico da tese de doutorado da doutora Laila Viana, né, que nesse estudo foi utilizado o sirolimo, inibidor da mTOR, como conversão. Então, depois que os pacientes tiveram a primeira infecção pelo citomegalovírus, a imunossupressão ela foi trocada. Se usava micofenolato, azatioprina, foi mudado para o sirolimo. E nessa estratégia foi medido a incidência de recidiva do citomegalovírus. Então, vocês podem ver aqui é uma sobrevida livre de doença, né? Então, no grupo azul, que é o sirolimo, nenhum paciente teve recidiva depois do início do sirolimo. Como no grupo controle, é a nossa taxa padrão entre 30% a 40% de recidiva após o primeiro episódio. Então, isso hoje é uma estratégia tanto para início da imunossupressão, quanto daqueles pacientes que têm infecção, você pode trocar a imunossupressão para evitar recorrência. Um comentário mais breve sobre infecção por poliomavírus, o BK. Então, o poliomavírus ele possui um tropismo especial pelas células do epitélio tubular renal, né, onde ele fica latente, né, e ele geralmente é uma doença assintomática, não tem tratamento específico, né, a não ser uma redução da imunossupressão. E a suspeita, infelizmente, é quando já tem uma nefropatia, uma disfunção renal instalada, mediante aí a comprovação do vírus, seja na urina ou no sangue. E o diagnóstico definitivo é através da biópsia, né, que você pode flagrar inclusões virais, ou então, através de uma técnica de imunohistoquímica, você pode colocar o SV40 no tecido renal. Então, a infecção ela é silenciosa, ela começa com uma virúria, então ela é até frequente nos pacientes, de 30% a 60% dos pacientes transplantados apresentam virúria. Aqueles que vão desenvolver a viremia, né, o vírus do sangue, é entre 10% a 30%. Felizmente, a nefropatia, ou a lesão renal, ela é bem menos frequente, mas ela pode chegar em 10% dos pacientes que desenvolvem a viremia. Como não há tratamento, a não ser o manejo da imunossupressão, em até 80% dos pacientes que desenvolvem algum grau de nefropatia, eles podem atingir perda de enxerto, dependendo do grau da infecção em que é diagnosticado.
Dos principais fatores de risco para o poliomavírus, então o uso do micofenolato, ele parece estar associado, né? Isso tem na literatura. Esse aqui eu trouxe dados da doutora Valentine Lima, do ambulatório aqui do Hospital do Rim, com 57 pacientes, que aqueles pacientes que tiveram nefropatia por poliomavírus, a maioria deles, 61%, utilizava micofenolato, 25% usava azatioprina e 12% até usavam sirolimo ou everolimo como droga de manutenção do transplante. Outros fatores já consagrados por poliomavírus, a idade mais avançada, sexo masculino, ou um episódio de rejeição tratada, né, seja mais tardio ou precoce. Então, no manejo da nefropatia, a tomada de decisão é em cima da imunossupressão, que você faz uma redução estratégica, reestruturada da imunossupressão. Você primeiro reduz ou pode suspender o antimetabólico, aqui o micofenolato, o azatioprina, até mesmo o inibidor da mTOR, e também ficar de olho na concentração do tacrolimo, ajustar o alvo, porque aqui nós temos dois riscos, né? Tanto a progressão da infecção e da nefropatia, quanto se você reduzir agressivamente a imunossupressão, você entra para o outro risco, né, oposto, que é rejeição. E esses pacientes, a partir desse momento, eles precisam ter um PCR seriado para o acompanhamento. E aqui o objetivo é ele recuperar a imunidade, um pouco da imunidade antiviral, e reduzir a viremia para cessar o processo de nefropatia, sem você precipitar rejeição. Eu falei que não tinha tratamento, mas no último congresso americano, 2 semanas atrás, surgiu uma droga, ainda em fase, né, experimental, mas é um estudo já de fase 2, que é o Potravitug, que é um anticorpo monoclonal contra um antígeno ali do capsídeo, da capinha do vírus, o VP1. Né? Foi comparado duas doses da droga, 1 grama e meio grama, que são utilizadas 4 doses mensais, comparado com o placebo, né, em um segmento aí de 9 meses. A gente pode ver que tem resultados um pouco animadores. Então, a proporção de pacientes que atingiram, né, a viremia indetectável, uma viremia baixa, ou uma redução da viremia sem desenvolver nefropatia, ela foi maior nos pacientes que utilizaram 1 grama do Potravitug. Com meio grama, esse benefício não ocorreu. Então, esse é um estudo inicial, a droga não está aprovada, ela ainda está em estudo fase 2, isso ainda vai para a fase 3, mas existe uma luz no fim do túnel, além de só a gente manejar imunossupressão. E por último, pegando um gancho aqui no caso do Dr. Eduardo, a pneumocistose, né? Então, a incidência dessa infecção sem profilaxia é de 5% a 15%. Mediante o uso de profilaxia, ela não é impossível de ocorrer, mas ela é bem menor de 1%, 2% dos casos. Porém, uma característica dessa infecção é que ela tem uma morbimortalidade muito elevada, né? Então, a mortalidade intra-hospitalar pode chegar a 30% dos casos, né? Como o Eduardo mostrou, começa com uma tosse, uma dispneia progressiva, só que esses pacientes têm uma evolução rápida. Coloquei uma figurinha aqui de uma tomografia e geralmente é uma pneumonia bilateral, com acometimento de todos os lobos, é uma pneumonia grave, né? Quando a gente vê tanto na clínica do paciente, quanto nos exames de imagem. O tratamento é igual à profilaxia, né? É o sulfamethoxazol trimethoprim, só que dose plena para tratamento. E a profilaxia, ela tem que ser contínua e universal. Algumas estratégias mais antigas utilizavam os pacientes nos primeiros 6 meses do transplante. Ela vem do racional do início do transplante, que você tem os fatores de risco, imunossupressão mais acentuada, a linfopenia. Só que essa é um fungo que ele é frequente na população. Então, esses pacientes eles podem se infectar tardiamente depois do transplante. Então, nós víamos epidemias, né, nos pacientes após
você parar a profilaxia. Então, foi decidido, já tem mais de 10 anos, essa estratégia de você não suspender o Bactrim. E aqui, só para exemplificar, num estudo caso-controle, que a letalidade ela é muito elevada, tanto no período intra-hospitalar como após a alta. Então, os pacientes que têm a pneumocistose têm uma mortalidade ali de até 11 vezes em relação aos pacientes que não têm infecção. E também um risco acentuado de perda do enxerto de até 3 vezes. Então, para concluir, o que nós vimos hoje foi que as infecções são causas frequentes de morbimortalidade, infecções de uma maneira geral, né, no receptor de transplante. As infecções oportunistas, elas dependem da intensidade da imunossupressão e elas seguem uma cronologia, um racional após o transplante, que isso auxilia o médico que está na beira do leito no diagnóstico. Dentre as principais, as mais frequentes na prática do nefrologista, a infecção por CMV ela é a mais comum, chega a metade dos pacientes transplantados, e porém ela apresenta uma baixa morbidade, porque nós hoje em dia temos um esquema eficaz de prevenção, seja o tratamento preemptivo ou então a profilaxia, que isso já está bem estabelecido. O poliomavírus, o BK, ele é mais incomum, porém ele é uma situação diferente. Ele ainda tem um grande impacto na sobrevida do enxerto por não ter um tratamento específico, por exemplo, em relação ao CMV. E a pneumocistose, ela tem uma alta morbimortalidade também, mas aí nós temos uma estratégia que é eficaz, que é a profilaxia contínua, que pode beneficiar esses pacientes. Muito obrigado. Obrigado, Renato, pela apresentação. Parabéns pelo resumo bastante amplo que você fez. Eu vou convidar aqui o professor Luiz Moura para fazer comentários e começar a discussão. Duas coisas. Na apresentação do caso clínico que introduziu, há um diagnóstico que não é um diagnóstico comum dentro da rotina do transplante, que é uma lesão que foi interpretada como vasculite. Essa vasculite, só para transformar isso numa coisa um pouquinho mais própria, era a vasculite ANCA associada ou ela é mais um diagnóstico presuntivo pelo tipo de lesão encontrada, Eduardo? Pelo que eu revisei do caso... No que eu revisei do caso, me pareceu ser uma vasculite ANCA negativa. Mas ela foi entendida, era paucimune, então ela foi... Eu acredito que até tenha sido numa dessas reuniões que foi decidido pelo tratamento intenso, ali, né, com rituximab e metilprednisolona. Mas era paucimune. Tá. Se eu tivesse pegado esse caso no começo, eu ia achar que o que estava acontecendo no pulmão era a mesma coisa que estava acontecendo no rim. Exatamente. Eu achei que talvez se tivesse dados um pouquinho mais substanciais, porque poderia ser exatamente esse o raciocínio. Mas voltando à história das infecções, a gente vê que os vírus do grupo herpes eles têm uma certa atração maior pelo transplante. Tanto o citomegalo, que é o 5, né, e o herpes zoster, que também aparece, não com a mesma frequência, mas aparece. Isso tem a ver com a patogênese da infecção? Tem a ver com o mecanismo fisiopatológico da infecção? Professor, eu acredito que sim, porque ambos eles têm um mecanismo de permanecer latente no organismo, nas células imunes, dentro dos macrófagos, dentro das células dendríticas. Então, o paciente que não está em uso de imunossupressão, ele não vai reativar a doença, né? Uma doença de baixa virulência. Mas no contexto do transplante, aí tem a oportunidade de reativação. Eu acredito que tem esse mecanismo fisiopatológico, ou patogênico, né? Dessa reativação. O polioma também é latente. Latente. E ele não tem essa grande proporção. Incidência? Eu posso até tentar elaborar, tentar estabelecer aqui
uma outra linha de pensamento, porque para a família herpes, especificamente para o citomegalovírus, e isso sempre foi muito debatido, assim, tem um outro componente que não é só a imunossupressão, ou seja, o estado de imunodepressão que o indivíduo ganha pelo uso da droga. Mas, por exemplo, existem dados experimentais, e às vezes a gente vê isso um pouco também em alguns estudos clínicos, estudos em humanos, que mostram que lesão de isquemia e reperfusão, por exemplo, está associado ao aumento da chance de reativação do citomegalovírus. E isso tem a ver com o perfil de citocinas que são liberados pela lesão de isquemia e reperfusão. Então, TNF, por exemplo, foi uma citocina que historicamente foi associada à indução de replicação do citomegalovírus. Então, além do estado de imunodepressão, causado pela imunossupressão, você tem um perfil de balanço de citocinas pró-inflamatórias que a latência estimula o vírus a sair da latência. Interleucina 1 foi uma interleucina que foi muito associada a isso. TNF foi muito associada a isso. As duas na lesão de isquemia e reperfusão. E a própria rejeição aguda, que a gente sempre atribuiu o risco ao tratamento da rejeição aguda. Mas aquele perfil de citocinas, aquele desbalanço de citocinas que ocorre na rejeição aguda, quando você vai para estudos in vitro ou in vivo, eles mostram que isso também pode fazer a indução do vírus sair da latência e replicar. Para o citomegalo isso é bem claro, assim, para os outros vírus da família herpes um pouco menos, porque eles são mais difíceis de sair da latência do que o próprio herpes. E isso a gente não conseguiu enxergar até hoje no poliomavírus, por exemplo, né? Então, poliomavírus me parece muito mais associado com o estado de imunodepressão, a perda de vigilância do sistema imune, do que outros fatores como desbalanço de citocinas. Talvez um outro fator associado também, porque esse mecanismo também reativaria o poliomavírus. Não, é isso que eu estou dizendo. Mas o poliomavírus está muito mais associado com a perda da vigilância, né? A vigilância do sistema imune, do que propriamente com a citocina ir lá e fazer o vírus sair do seu estado de latência e replicar. Isso é uma característica mais dos vírus herpes. E a soroprevalência também é menor. Sem dúvida. Professor Celso Granato, bom dia. Bom dia a todos. Antes de cumprimentar o Renato, pela excelente apresentação, Renato, super didática, super completa, né? Deixa eu tentar dar alguma informação que é mais conhecida para o citomegalo e eu acho que menos conhecida para os outros vírus, BK e os outros herpes. O sítio em que o DNA do citomegalovírus se insere no genoma da célula hospedeira é próximo à região que expressa o NF-κB. Então, isso acaba facilitando muito isso que o Lúcio comentou, da questão da reperfusão, do rim que vai ser transplantado. Isso facilita a expressão do citomegalo. Talvez isso não seja o caso para o vírus BK. Honestamente, eu não sei se isso já é conhecido, em que local do DNA o vírus BK se insere, ou mesmo o varicela zoster, mas para o citomegalo é bem conhecido. Então, eu acho que tem a ver, sim, com a questão do citomegalo, onde ele se insere. Tem um trabalho que uma aluna minha fez com material de vocês, do Hospital do Rim, que foi a Eliana Nogueira. Ela seguiu esses pacientes ao longo do tempo, e é muito curioso, porque cada episódio que a pessoa tem de citomegalovirose pós-transplante, ela pode estar associada a genótipos diferentes do citomegalovírus. Vocês sabem que a classificação do citomegalovírus é meio complexa e está ficando cada vez mais complexa com a biologia molecular. Mas a gente ainda usa o sistema de GB. A gente faz uma classificação pela proteína GB, né? E são vários GBs, pelo menos 4 diferentes. E cada vez que a pessoa tem uma reativação, é por um genótipo diferente do vírus. Então, isso traz uma complexidade adicional para isso, que a gente talvez ainda não entenda, né? Mas torna o citomegalovírus realmente um vírus bastante mais complicado do que outros, além
né, como o Renato falou, da questão da incidência da infecção, que é muito mais alta para o citomegalo do que dos outros vírus. Mas eu gostei muito de ver, Renato, quando você mostrou mudanças de conceitos, né? Por exemplo, isso que vocês alteraram esse sarrafo para a gente considerar a infecção pelo citomegalovírus ativa ou não, mudar a abordagem desses pacientes, que a gente sempre considerou 1.000, né? E até quando a gente fez a relação com antigenemia, com 5.000 cópias. Mas vocês conseguiram elevar isso, né, para 200, né, de 30, que deve ser o limite de detecção do vírus, para 200, né? Isso é ótimo, né, porque isso poupa muito o paciente, né? Então, são avanços que a gente vai tendo graças ao trabalho como vocês fazem, bem feitos e com uma casuística que ninguém tem, né? E posso acrescentar, doutor Celso, que a gente ainda não está satisfeito, né? Que talvez esse 200 ainda seja um sarrafo muito baixo. Talvez Tem a gente razão. consiga beneficiar mais o paciente, reduzir um pouco mais o tempo, aumentando essa viremia para um valor acima desse. Justamente porque esse teste que nós temos disponível atualmente, ele é ultra sensível, né? Uhum. Então, talvez o paciente a gente ainda esteja tratando, mas ele não tem mais vírus ativo. E isso é difícil mensurar, né? A não ser através do PCR. Para vocês terem uma ideia, num paciente não transplantado, a gente considera pelo menos 1.000. Pelo menos, né? Então, significa que é possível mesmo, como você falou, que dê para melhorar isso, porque isso vai ter impacto no manejo do paciente, é super importante, né? Mas parabéns, Renato, uma excelente apresentação, aprendi bastante com as suas novidades. Obrigado. Obrigado, professor. Ariane. Obrigada pela excelente aula. O senhor comentou que a imunossupressão está associada à infecção do paciente, ao curso dessa infecção, mas ela também está associada à resposta imunológica desse paciente. Então, a minha dúvida é simples, assim, e qual seria o melhor momento de vacinar um paciente pré-transplante e pós-transplante? E como que a gente encara essa resposta imunológica ao longo do tempo? Excelente. Então, na prática, o que nós temos feito é começar a vacinação do paciente a partir do 3º mês, né, depois do transplante. E isso tem um racional baseado naquele gráfico da linfopenia que eu mostrei. Então, nós temos, por conta da terapia de indução, a gente usa um depletor de linfócito. Então, a montagem de uma defesa, ela vai depender tanto do linfócito B quanto do linfócito T, para você ter imunidade celular e produzir os anticorpos que vão combater uma influenza, um pneumococo, enfim, os agentes que nós temos vacina para nos proteger. Se a gente vacinar muito precoce, né, num contexto, eu preciso vacinar, está começando o inverno, paciente imunossuprimido, talvez eu não tenha a resposta adequada. E aí eu vou te dar uma informação adicional. A soroconversão dos pacientes transplantados tardios, vou falar depois de muito tempo, ela é baixa. Então, numa situação que eu tenho um grau de imunossupressão, né, no steady state, né, num voo tranquilo, o paciente não tratou imunossupressão, não é transplante recente, não está acontecendo nada, o paciente está bem, né? Ele é imunizado, a taxa de soroconversão é ao redor de 30%, por exemplo, para a influenza. Então, ela é bem baixa. Isso tem a ver também com os imunizantes que nós temos disponíveis. Então, essa é uma dificuldade que nós temos, né? Precisamos utilizar a vacina para proteger a nossa população, mas, por outro lado, a gente tem essa deficiência da resposta imune deles. Renato, assim, citomegalo, não porque tem outros mecanismos como nós acabamos de discutir que estão relacionados à sua reativação e outros herpes, mas aquelas infecções que estão, de fato, associadas a um estado de imunodepressão intenso, assim. Becavírus parece ser um deles. Devem ter outros fatores que não a imunodepressão que está associada à reativação do becavírus, mas hoje a gente atribui bastante a reativação do becavírus ou a progressão de virúria viremia para nefropatia, uma consequência da imunodepressão. Recentemente, nós tivemos 2 ou 3 casos
de adenovírus no enxerto renal, que o professor Luiz Moura bateu o olho assim e falou, isso aqui é adenovírus, e também da ideia de um estado intenso assim, de imunodepressão. Às vezes, na terapia intensiva, o paciente interna por uma pneumocistose ou outra infecção que também está associada com o estado de imunodepressão, e a gente acaba diagnosticando outras infecções oportunistas concomitantes, como, por exemplo, mondilese esofágica, herpes ou citomegalo invasivo. Onde que eu quero chegar com esse cenário? Assim? Por que a gente não conseguiu avançar num teste que tentou se popularizar bastante na década passada, que mensure o estado de imunodepressão e nos ajude a ajustar doses ou intensidade de imunossupressores? Esse é um desafio ainda não superado. Eu não sei se é o teste que você está comentando, mas existem até, se utiliza vírus, alguns vírus para monitorar indiretamente o estado de imunossupressão. Mas o paciente tendo a clínica, isso já é um sinal de imunossupressão. Agora, não vou saber te dizer o porquê que nós não avançamos. Né? Talvez o doutor Celso Granato, que deu a aula de testes diagnósticos para nós, tenha uma luz mais sobre esse assunto. O que ficou mais popularizado, pelo menos há uma década atrás, mas que acabou não entrando na rotina clínica, era a mensuração de atividade de ATP em linfócitos. Né? Você extraía os linfócitos, fazia 2 ou 3 testes, ensaios que tentaram avaliar isso, e você, através da quantificação da atividade de ATP dentro de linfócitos, de PBMC, você tinha uma correlação com o estado de imunodepressão causado por imunossupressão. E talvez isso tinha associação com citomegalo, mas com BK-vírus e outras doenças oportunistas, e talvez você conseguisse diagnosticar assim, este é um paciente que está altamente imunodeprimido, e se eu reduzir a imunossupressão dele, ele não vai rejeitar e eu vou ter um ponto de segurança a mais. Não sei se o professor Celso tem algum comentário sobre isso. Lúcio, sinceramente, eu não saberia te dizer. Não saberia te dizer. A gente não usa na prática, normalmente, esses critérios. Eu acho que a ideia é interessante, né? Porque essa imunodepressão ela é um pouco mais genérica, né? Digamos. É lógico que vai depender muito da história infecciosa do paciente, mas talvez você consiga usar como um surrogate marker, né? Um outro parâmetro. Mas não é uma coisa que a gente use, e você sabe que essa questão de dosar citocinas de uma forma geral, ela foi um pouco frustrante, né? Porque é muito difícil a gente estabelecer níveis de corte. Um paciente complexo como o transplantado é difícil, né? Porque ele está sujeito a tantos fenômenos, né? Que para você estabelecer um corte é bastante difícil, né? A gente tenta fazer, muita gente dosa, mas dar um valor clínico para isso, pessoal, sinceramente, eu acho ainda um pouco temerário, eu diria. Nós utilizamos fatores indiretos, né? Então, a concentração do tacrolimo, nós temos faixas terapêuticas de acordo com a imunossupressão, o próprio evento adverso da medicação, quando a gente identifica que o paciente está com leucopenia, está com diarreia, que a gente atribui, por exemplo, ao imunossupressor. Isso pode ser um sinal indireto de imunossupressão mais intensa, mas é um desafio ainda não superado. É verdade. Eu vou chamar aqui o Pedro, que é um infectologista que coordena a CCH, para fazer um comentário e perguntas. Pedro. Que é uma aula, obrigado, muito didática mesmo, como o professor Celso falou. E eu vi que você colocou um diapositivo sobre profilaxia de Bactrim, para pneumocistose, que também é importante para tox, para nocardia também, né? E aí uma questão que a gente sempre acaba esbarrando é hipercalemia. Hipercalemia, Bactrim, hipercalemia, né? E a alternativa que a gente teria, por exemplo, para a pneumocistose, seria a dapsona, mas não cobre a toxoplasmose. O que você poderia comentar a respeito dessa questão da hipercalemia, que às vezes a gente interpreta sendo causada pelo Bactrim, como que isso poderia afetar a profilaxia? Ótimo, Pedro. Essa é uma oportunidade da gente discutir, né, a suspensão do tacrolimo, que às vezes é mais do que deveria. Então, a hipercalemia é um dos eventos que levam a gente a suspender, pelo menos temporariamente, eu não digo de maneira definitiva,
né? E isso está associado ao paciente que tem uma função não ideal ali no início do transplante, mas tem a ver também com o clearance ali, a troca tubular. E aí você pode usar diurético, você pode, né, esperar a função renal melhorar um pouquinho e você, assim que possível, continuar a profilaxia com o Bactrim. Então, eu acho que esse é um problema que a gente atribui ao Bactrim, mas é um problema que a gente precisa monitorar e voltar assim que possível. Mas tem outra situação que eu acho que é até mais comum, que é leucopenia, né? Geralmente, eu já fiz muito isso, agora menos, né? Suspender Bactrim por conta de leucopenia, né? Eu revi isso em bula, em estudo, existe uma associação de mielotoxicidade, mas ela é muito rara. Então, é 1 para 1000, menor que 0,1%. E tem um comportamento, primeiro, imunológico, né? Existe uma associação imune ali de depletar na medula óssea a produção de novos leucócitos. E segundo, que é uma toxicidade dramática. Então, o paciente ele tem uma leucopenia, uma neutropenia grave, né? Então, o paciente inicia o Bactrim e marcadamente tem uma redução. Geralmente, tem uma outra causa. Então, muito mais mielotóxico é o que a gente utiliza como terceira droga, que é a azatioprina, o micofenolato também, mas principalmente a azatioprina. Então, eu atribuo muito mais hoje em dia, né, estudando mais um pouco o assunto e valorizando a profilaxia com o Bactrim, de tentar reduzir ou ajustar a dose de outras drogas antes de se suspender o Bactrim de maneira definitiva. Obrigado, Renato, pela apresentação. Eu deixo para você finalizar a reunião. Obrigado, Lúcio. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar assistindo aqui às reuniões. Eu sempre aprendo hoje, então é um prazer hoje poder contribuir um pouquinho. Muito obrigado.